Muito bem, este é o Conexão de volta aqui pelo canal Futura para falar sobre migração de estrangeiros. Com a falta de perspectivas em outros cantos do mundo, profissionais com boa formação têm abandonado seus países para tentar a sorte aqui no Brasil. Principalmente europeus, africanos e nativos de nossos países vizinhos estão de olho no potencial de crescimento brasileiro. Dados do Ministério do Trabalho mostram que foram concedidas autorizações de trabalho para mais de 70 mil estrangeiros apenas no ano passado. E essa tendência continua. Somente no primeiro trimestre deste ano houve um crescimento superior a 30%. Mas será que o Brasil está preparado para essa movimentação? Como é o processo de emissão dos documentos? Quais postos de trabalho atraem mais os estrangeiros? Será que é fácil se adaptar à nossa cultura? Para essa conversa, eu recebo aqui no estúdio o Grover Calderon, presidente da Associação Nacional de Estrangeiros e Imigrantes. Norma, esses dados, por que continuam aumentando? Por que o Brasil se torna cada vez mais atraente para os estrangeiros, Grover? Nós, dentro da associação, temos analisado por que tem crescido o número de estrangeiros aqui no Brasil. O primeiro fator é a queda econômica dos países desenvolvidos, e aí me refiro basicamente aos países europeus e também aos Estados Unidos. Que normalmente eram os países que recebiam mais imigrantes, tanto latino-americanos, também brasileiros ou de outros países da América do Sul. Exatamente. A segunda questão é que o Brasil tem, por outro lado, a partir do governo do presidente Fernando Henrique, ele tem começado a crescer, e a locomotiva está andando muito bem, a tal ponto que sabemos que o Brasil tem se tornado a quarta ou a quinta economia dentro do mundo. Enquanto acho que ainda é a sexta, mas vamos chegar lá. O que também se torna atrativo para os estrangeiros, porque ao estar bem a economia, necessariamente há empregos. A terceira alternativa é a questão de que o Brasil, fundamentalmente no governo do presidente Lula, tem colocado a imigração não como um tema econômico, sino como um tema de direitos humanos. Ou seja, há por parte do governo um respeito hacia os direitos humanos dos estrangeiros, olhando eles como pessoas. E para isso o governo tem editado leis que têm favorecido os estrangeiros. Por exemplo, uma delas foi a lei de amnistia do ano 2009. Que amnistiou os estrangeiros que viviam ilegalmente no país até 2009. Exatamente. E foram 45 mil que estavam em situação irregular aqui no Brasil, no qual a associação gestou toda essa parte histórica, todo esse movimento em prol desses 45 mil estrangeiros. Então nós vamos ver que apareceram 45 mil estrangeiros já dentro da estrutura legal do Brasil em 2009. Além disso, nós vamos ter também de que as relações do Brasil com os países sul-americanos têm feito com que o Brasil assine um tratado internacional de livre residência que tem favorecido países como Argentina, Chile, Uruguai, Peru, enfim, a maioria do Mercosul, tem esse dado, inclusive, que entre os países que mais receberam essas autorizações de trabalho legal aqui no Brasil estão as pessoas vindas da Venezuela, em primeiro lugar, depois a Argentina, seguidos do Chile, Bolívia, Uruguai e Paraguai, mas esses dados apenas computando os países que fazem parte do Mercosul. Sim, é um processo bastante técnico, e inclusive é uma área imigratória, é uma área que não ha sido muito explorada pelo mundo jurídico, e eu me refiro basicamente a, por exemplo, as escolas de direito, e consequentemente se torna muito mais difícil para o imigrante entender os caminhos tortuosos, para se legalizar aqui no Brasil, para ficar regularmente aqui no Brasil. Cada vez está se tornando mais difícil. Como tem crescido o número de imigrantes chegando no Brasil, o país tem, de certa forma, aumentado o número de critérios ou documentos? Sim, por um lado sim, mas também não tem aumentado a quantidade, por exemplo, de funcionários que atendam essas expectativas, de tal forma que hoje os processos
estão sendo mais demorados. Além de burocráticos, eles estão sendo mais demorados. Para você ter uma ideia, por exemplo, um visto permanente por casamento ou por filho brasileiro está demorando em torno de 1 ano e meio em ser aprovado, né? Em que o governo decida se dá ou não dá a permanência ao estrangeiro. Uma vez feito isso, o estrangeiro tem que retornar à Polícia Federal se é aprovado a sua permanência aqui, porque foi confirmado que ele está casado com uma brasileira ou que efetivamente tem um filho brasileiro. Ele tem que esperar a emissão do seu documento de identidade, que está demorando em torno de 6 meses, mais ou menos, em então sair. é um bom tempo esperando. A gente tem esse dado de que apenas no ano de 2009 foram 3.871 uniões entre brasileiros e estrangeiros. O Lionel casou com uma brasileira antes de vir ao Brasil. Como foi essa experiência, Lionel? Você casou antes de vir para o Brasil? Tem que trazer uma série de documentos, né, por exemplo, para se casar aqui, muitos dos quais têm que estar consularizados. Isso que significa? Tem que passar primeiramente pelo consulado brasileiro do país de origem do estrangeiro, onde é colocado uns carimbos, né, umas assinaturas dos funcionários brasileiros. Isso é trazido aqui para o Brasil e aqui é traduzido por tradutor público juramentado para o português. Depois disso se apresenta toda a documentação ao cartório de casamento, e se celebra, depois de um mês, conforme manda a lei, se celebra o ato, e depois já da certidão de casamento, o estrangeiro se dirige à Polícia Federal, onde vai dar entrada ao pedido de visto permanente por ter a cônjuge brasileira. A gente sempre ouve aquelas histórias de muitos brasileiros, né, que vão para os Estados Unidos, como você citou antes, ou vão para a Europa e arranjam um casamento forjado, que vai permitir que eles fiquem e trabalhem legalmente no país. Aqui no Brasil, como é? A partir do momento em que é aprovado o casamento, o estrangeiro pode trabalhar legalmente a partir de quanto tempo no país? Então, uma vez que ele dá entrada ao processo pela Polícia Federal, ele vai ganhar um protocolo, né, no qual, por meio do qual consta que ele está esperando que seja decidida a sua situação legal aqui no Brasil. E realmente parece uma questão de filme, né? E de filme americano ainda, né? Porque em um período mais ou menos de 6 ou 8 meses, né, surpresivamente a Polícia Federal vai fazer uma visita no lar conjugal, para verificar se efetivamente a brasileira ou o brasileiro está casado de fato. Porque de direito ele já tem a certidão de casamento. Já tem o registro do casamento. Exatamente, né? Eles chegam, eles batem a porta, né, e eles vão verificar se efetivamente existe a cama conjugal. E se no caso se o casamento é falso, se de fato só houve um contrato ali, a gente sabe de casos em que um paga o outro, o que acontece? Então, nesse caso simplesmente é negado o visto. É negado. Né? É indeferido o visto, né? É reprovado o visto, consequentemente o estrangeiro vai ter 8 dias para se retirar do Brasil. Né? Você passou por esse tipo de fiscalização? Não. Eu li isso que a polícia... Falar isso nas minhas aulas na faculdade, e dentro da associação também nós alertamos, né, aos estrangeiros de que peticionar visto sem que efetivamente ele reflita a realidade do fato, né, caracteriza ilícito penal. Né? O estrangeiro pode ser processado por falsidade ideológica, pode ser processado também por uso de documento falso, e inclusive pode ser processado pela falsa declaração em pedido de visto. Né? São 3 tipos penais, os 2 primeiros estão no Código Penal, o último está no Estatuto do Estrangeiro, e cada um desses tipos penais, né, traz pena privativa de liberdade de até 5 anos. Né? Mas não só isso, né, de ser descoberta a fraude, o estrangeiro, além de cumprir a pena aqui, ele vai ser expulso. Isso que significa? Que ele nunca mais poderá voltar ao Brasil. Ou seja, ele além de cumprir a pena, permanentemente. A menos que o presidente da República perdoe, né? Que é o único que pode perdoar. Então é um risco muito grande para ele correr. Então exatamente. é melhor